Fala, campeão! Muito bom dia! Hoje é dia 12 de janeiro e hoje é dia de live por aqui, isso mesmo. Hoje o tema da nossa live é tomada de decisão no futebol. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre esse tema com meu amigo Carlos Vagetti da Ultra Futebol. Vai ser bem bacana conversar com ele aí. O Carlos deve estar na área aí. Vamos lá, vamos chamar o Carlos aí sem mais delongas. Se você está me ouvindo, está saindo o som bem, por favor dá um joinha para mim, escreve aqui para mim. E também queria te pedir aí quero saber de onde você fala, qual é a sua cidade, qual é o seu esporte, escreve aqui para mim, pra gente já se antenando, beleza? Vamos lá chamar o nosso amigo Carlos. Bom dia, Fala, Carlos! Bom dia, meu amigo. bom dia, bom dia. Tudo bem, Carlos? Tudo bem? Tudo bem, Thiago, com você? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Prazer falar contigo aqui, Carlos. Aqui também. É uma honra ter você aqui na nossa live, no nosso bate-papo de hoje, para falar desse tema aí que a gente combinou de antemão, né? Que é tomada de decisão do futebol. Mas antes, eu queria saber quem é o Carlos Vagetti, o que ele faz, onde é que ele mora. Por favor, meu amigo, queria que você se apresentasse para mim aí e para a galera que está assistindo a gente aqui, Carlos. Bom, vamos lá. Bom, eu sou de Curitiba, começando então pela última aí, né? Sou curitibano também, nascido e criado aqui, moro em Curitiba até hoje. Sou executivo de futebol certificado pela CBF Academy, gestor de futebol pela Universidade de Futebol. Sou membro do grupo de estudos em neurociência e performance lá da Universidade do Futebol. E também sou tutor do curso de gestão do futebol da CBF Academy. Um curso aí dos mais famosos, famosinhos aí da área, que muita gente que está começando no futebol começa por esse curso. E por último, e para mim mais importante, né, eu sou o fundador da Ultra Futebol, uma empresa de consultoria tática, análise de desempenho individual para jogadores de futebol profissionais. Maravilha, hein, Carlos? Quanta coisa, hein? Só resume então pra gente. O que o Carlos faz hoje no futebol? Certo. O trabalho aqui na Ultra, né, que é o trabalho que eu coordeno, é um trabalho de consultoria tática ou análise de desempenho individual. Análise de desempenho individual é o nome que ele vem sendo substituído por consultoria tática, porque explica melhor o que a gente faz, que é um trabalho por meio de sessões individuais com os atletas, de analisar o jogo do atleta e o processo de, especialmente, tomada de decisão, que é o nosso assunto de hoje, né? Mas de execução dos gestos técnicos e táticos dentro de um jogo de futebol. Então, analisando a partir do conhecimento formal que a gente tem e formaliza aqui na Ultra, passar isso para o atleta de uma forma que ele consiga desempenhar melhor dentro de campo, não necessariamente de uma forma, ele não precisa passar numa provinha de futebol, né? Ele precisa chegar dentro de campo e executar os gestos técnicos e táticos da melhor forma possível para alcançar os maiores níveis, né? Maravilha. Isso dentro do futebol. Ô, Carlos, mas para quem vai assistir aqui que é de outros esportes, exemplo, atletismo, hipismo, natação, futebol, vai ser importante, gera valor, o indivíduo, a mãe, o pai, o empresário, pode aprender um pouquinho mais com a gente aqui, Carlos? Olha, com certeza, pelo simples motivo de que a tomada de decisão ela é parte da condição humana, né? Então, nós, seres humanos, somos tomadores de decisão, tomamos decisões todos os dias. E aí, passando mais especificamente para o lado dos esportes, o ambiente dos esportes, ele compartilha alguns elementos, né, que fazem com que esse processo seja valioso para qualquer um, como, por exemplo, a constrição de tempo, né? Então, as decisões dentro do esporte, elas são tomadas de uma forma muito rápida, em geral. E no futebol isso é claro, assim como é claro em qualquer esporte coletivo, no basquete, no vôlei, no beisebol, no futebol americano. E é claro também nos esportes individuais, no hipismo, na natação, no atletismo.
Então, eu acredito que os princípios eles são gerais, né? Eles se aplicam de forma específica de acordo com o esporte. Maravilha. Show de bola. Gente, eu queria pedir para você que está assistindo então aqui, seja ao vivo ou seja essa live gravada, compartilha essa live e envia para mais 10 pessoas que gostam, que são apaixonadas do esporte, que realmente precisam entender um pouquinho mais sobre a importância da tomada de decisão aí no futebol ou até mesmo em outros esportes, ou até mesmo para as pessoas aí que são executivos e empresários aí que trabalham e que necessitam de tomadas de decisão ou tomada de decisão precisa e sábia, né, para fazer a coisa certa. Afinal, a Bíblia fala, né, Carlos, para a gente tomar cuidado com as nossas tomadas de decisões ou com o que a gente pensa, né? Pois a nossa vida pode ser dirigida para um lado ou para o outro. Ô, Carlos, por que é importante, cara, primeiro a gente falar sobre tomada de decisão no futebol? Exemplo, que é o tema da nossa conversa. Por que é importante esse tema aqui hoje? Por favor, Bom, Nino. esse tema ele é fundamental do meu ponto de vista pelo seguinte. Primeiro porque é a grande barreira, a grande fronteira que tá sendo transposta nesse momento dentro dos esportes. A gente teve aí ao longo da história dos esportes, falando especificamente de futebol só um pouquinho, né? O futebol começou com desenvolvimento técnico lá no começo da história do futebol, lá na virada do século XIX para o XX. Passou por um desenvolvimento tático muito grande na metade do século XX e na metade para o fim do século XX. Do fim do século XX até a virada do século XXI, ele quebrou a barreira física, né? Então, hoje os atletas de futebol são de fato atletas, não são mais só jogadores, né? Eles são pessoas com uma condição física muito diferente da população em geral. E agora a gente está quebrando essa barreira mental, que é exatamente esse ponto de analisar o que se passa dentro da cabeça do atleta ou dentro daquilo que ele manifesta a partir da sua mente, né? E aí a gente começa a falar de tomada de decisão, de coordenação, cabeça, membros, né? A gente começa a falar de apurar esse lado mental do atleta. E aí, falando especificamente da tomada de decisão, a tomada de decisão, como eu falei no começo, no exemplo do futebol, ela é tomada muitas vezes de forma intuitiva, ela é tomada pelo chamado sistema 1, né? Pelo sistema de tomada de decisão rápida do nosso organismo. E com isso, os atletas precisam estar muito bem condicionados ao longo das suas sessões de treinamento e ao longo da sua formação, para que eles cheguem no alto nível, nos momentos de maior pressão, de maior estresse, e consigam intuitivamente tomar a melhor decisão. Então, esse processo todo, é óbvio que o atleta ele não precisa ter todo, como eu falei no começo, né? Não precisa ter todo o conhecimento formal a respeito disso, mas ele precisa ser capaz de executar isso, de pelo menos de forma processual, de dentro da sua competência, executar isso. Né? Posso colocar uma pitada aí nessa fala, nessa última fala? Eu acho, Carlos, que o cara, para chegar a esse alto nível, ele tem que ser literalmente foda em todos os sentidos. O jogador, o atleta, meia boca em tomada de decisão, meia boca, seja em qualquer área da sua vida, profissional ou pessoal, ele vai ter um resultado meia boca. Então, hoje, o indivíduo que quer atingir um nível de excelência, ele precisa entender muito sobre essa tomada de decisão e se ele quer chegar lá no alto nível, exemplo, futebol, jogar numa Champions, ele vai ter que ser a águia, literalmente, e parar de ciscar como uma galinha. Não sei se você concorda. Perfeito. Hoje em dia, o nível, né, que o esporte em geral atingiu, e o futebol especificamente atingiu, é um nível em que amadores já não são mais tolerados, né? Então você precisa tratar com profissionalismo tudo que você faz. E isso começa pelas suas rotinas, começa pela forma como você, entre aspas, né, programa sua mente, né, que é exatamente aquilo que você tem a maestria para ajudar o atleta a programar corretamente a sua mente. E também, com certeza, passa pelo conhecimento do jogo, que às vezes, assim, ele não precisa, quando eu falo que ele não precisa ser formal, eu não quero dizer que ele não precisa ser, que você não precisa ser capaz de descrever as situações e de ler as situações, né? A leitura, a capacidade de leitura do jogo é muito importante. Eu só digo que às vezes existe, né, o conhecimento acadêmico, que é aquele com seus jargões, a sua terminologia mais precisa, seu cuidado com a terminologia, que o atleta não precisa saber, né? Sim. Então, no dia a dia, por exemplo, essa semana passada, numa sessão com um cliente,
a gente falava sobre isso e a gente falava sobre um determinado comportamento dele e ele entendia perfeitamente o conceito que eu estava tentando trazer para ele, que é o conceito de perfilamento corporal em momento de transição defensiva. Ele entendia isso perfeitamente. Mas quando ele fala sobre isso, ele não precisa falar que eu estava perfilado, com o meu corpo perfilado e era um momento de transição. Ele falou, eu tenho que estar virado para dentro no momento que eu estou correndo para trás. Pronto, é isso. Então é um conhecimento declarativo, porque ele consegue falar sobre isso, se expressar sobre isso, mas ele não é formal. Mas não tem problema nenhum quanto a isso, especialmente para um atleta que precisa mais do que tudo ter o conhecimento processual, ou seja, ser capaz de executar na hora que ele é demandado. Eu tenho um atleta, um cliente meu aí que a gente está há 1 ano e meio juntos, aí é quase desde 2021. E se ele tiver a oportunidade de participar aqui com a gente, vai ser bacana ter esse testemunho dele, porque eu te falo isso, Carlos. Ele contrata esse trabalho comigo há 1 ano e meio atrás e ele começa a observar algumas mudanças. Hoje ele está lá em Malta. Ele começa a notar algumas mudanças na questão desse processo, dessa caminhada dele. E por último, agora ele contrata, né, uma pessoa que faz essa análise de desempenho na carreira dele. E eu perguntei para ele e ele falou que foi super positivo, super recomenda. Até se ele aceitar depois aqui o desafio de participar com a gente é bacana, porque não é eu, o Linhares, não é o Carlos falando, mas é um atleta que tem um trabalho. Porque hoje o atleta ele precisa, né, Carlos, entender que ele realmente é uma empresa, ele é a empresa, ele precisa investir. E aí, às vezes, eu questiono muitos atletas e pergunto: quanto foi que você investiu na sua empresa, que é o seu próprio corpo, o seu desenvolvimento ano passado? Quanto que você investiu em grana? Eu só vi alguns vídeos, eu só assisti alguns tutoriais, eu só li alguns livros. Tudo bem, isso é importante, isso é válido, mas às vezes não passa nem de US$ 100. Desculpa, às vezes não passa nem de R$ 100 no ano. E para quem deseja chegar no alto nível, precisa sim investir. E tirar dinheirinho do bolso não é simplesmente para pagar mais um curso, mas é fazer valer a pena esse dinheiro investido, porque esse investimento, o Pablo Marçal fala que investimento tem sobrenome, né? Que é retorno. Então, investir em algo que lhe traga retorno, não é simplesmente torrar dinheiro fora. Então, se ele tiver a oportunidade depois aí de entrar e participar com a gente aqui, vai ser bem bacana, né? Se assim ele topar. Carlos, me diz uma coisa. Defina pra gente aí, então, o que é, em poucas palavras e resumidamente no jargão boleiro aí, o que é a tal da tomada de decisão? Bom, tomar decisão nada mais é do que você decidir qual ação você vai executar, ou até se você não vai executar ação nenhuma, numa determinada situação de jogo. Lembrando que assim, o futebol é um dos esportes mais complexos que existem, porque ele é impactado por N fatores. É até difícil descrever o número de fatores. A posição dos jogadores no campo, o tempo, a torcida, o árbitro, o teu estado mental, a tua noite de sono anterior, tudo isso impacta o teu desempenho na hora. Então, a tomada de decisão nada mais é do que escolher dentre às vezes dezenas de possibilidades de ação, inclusive a inação, inclusive não fazer nada, decidir qual vai ser a ação que você vai executar em cada momento do jogo. Estima-se que um atleta, durante um jogo de futebol, ele tome cerca de 2.000 decisões. Então, só para trazer um pouquinho da importância disso dentro de um jogo de futebol, 2.000 decisões. É mais do que um ser humano aí que trabalha num emprego de escrivaninha, né? Toma durante o seu dia inteiro. Ele toma durante 90 minutos. Agora, você imagina que cada uma dessas decisões dentro de um jogo de futebol ela tem o potencial de ter um impacto, já que você falou de empresa, né, do atleta como uma empresa, ela tem um impacto no valor futuro desse atleta, trazido a valor presente, que é infinito. É uma coisa até difícil de estimar, é impossível de estimar, na verdade. Você falou algumas questões que influenciam as tomadas de decisões que um atleta toma durante um jogo, em torno de 2.000, 2.500, né? Depende de cada indivíduo, durante 90 minutos. E só para título de curiosidade, um indivíduo normal, né, Carlos, ele toma em média 6.000 decisões em 24 horas. Ou seja, um atleta toma de 2.000 a 2.500 durante 90 minutos. Então, olha a quantidade de decisões comparadas a um indivíduo normal que toma em média 6.000 tomadas de decisões por
dia. E você foi muito sábio. Eu queria que você frisasse pausadamente e só repetisse quais são os fatores que influenciam a tomada de decisão no dia seguinte, né? São alguns fatores primordiais que são simples, baratos, custo zero, mas que vão fazer e que podem fazer diferença numa tomada de decisão para o atleta, para um treinador e para um executivo, né, que vive em Sim. alta performance. Por favor, quais são esses fatores que influenciam diretamente ali a tomada de decisão? Sim, ontem mesmo eu ouvi um podcast com o James Clear, o autor do Hábitos Atômicos, aliás, um excelente livro, eu recomendo aí para o pessoal que está assistindo. E ele falava sobre esses determinados hábitos que causam um efeito cascata. E que lá atrás chamavam-se hábitos angulares, né? Mas a ideia é a mesma, né? São hábitos que eles influenciam todo o resto da tua vida e da tua rotina. Uma boa noite de sono, alimentação apropriada, alguns hábitos de treinamento mental, como meditação, que pode acontecer de N formas, né? Esses hábitos, eles impactam todo o resto do teu dia a dia, a tua capacidade de chegar ali e realmente ler e tomar a decisão, né? Então, às vezes o atleta fala, pô, eu errei essa decisão. Não, mas às vezes eu errei porque eu não estava descansado. Eu errei porque eu fui para o jogo pensando na briga que eu tive em casa com a minha companheira, com o meu companheiro. Então, às vezes a decisão, a maneira como ela impacta dentro do campo, o atleta precisa estar preparado para isso horas, dias, semanas, meses antes, e é um trabalho contínuo, né, de progresso contínuo, de aprendizado contínuo e de melhoria contínua, né? Para o atleta aí que toma essas 2.000, 2.500 decisões durante um jogo de 90 segundos, né? Ele precisa, então, ter uma boa noite de sono, ou seja, as 24 horas, ou seja, e também ter um repertório de descanso organizado. Pelo menos eu aconselho, oriento, a ciência também fala isso através da literatura, quanto mais cedo, ou seja, 21 horas, 21h30, no máximo 21 horas, para você estar e ter alta performance. Linhares, mas eu durmo meia-noite e acordo às 9. Tudo bem, você tem uma taxa ali de descanso de 8, 9 horas, mas não é o suficiente para entrar dentro do ciclo circadiano, que são 2 horas, pelo menos 3 horas antes da meia-noite, onde existem vários depósitos daí de hormônios, entre eles o GH, que faz a recuperação, regeneração. É um hormônio reparador para você, que é como se fosse, né, Carlos, a esponjinha que faz a limpeza da tua parte mental para você, no dia seguinte, recordar de algumas memórias e no dia seguinte saber tomar as melhores decisões. E o atleta, você me permite só complementar uma coisa importante sobre o atleta de futebol, que para ele esse é um desafio ainda maior, pelo seguinte, o atleta de futebol ele é exposto a essa carga a gente está falando de tomada de decisão, mas do contexto do jogo de futebol, em diversos horários, e horários que variam ao longo de uma temporada. Então o atleta pode ser, por exemplo, instado a tomar essa decisão hoje, às 9 da noite, das 9 da noite às 11 da noite, e no domingo, das 11 da manhã às 13 horas, à 1 da tarde. Então, se ele não tiver uma ação consciente de preparar essa rotina dele prévia de descanso, para que ele chegue lá no momento, e daí a acetilcolina, lá, o hormônio do foco, haja da maneira adequada, enfim, se ele não estiver preparado para que, se ele não realmente pensar, né, com intenção, preparar a rotina prévia dele, é muito provável que ele vai errar, que ele vai falhar, que ele não vai conseguir estar na melhor condição. Hoje mesmo eu postei uma foto minha na academia e eu quase não costumo falar de mim, eu postar algo de mim, mas eu fiz questão de colocar lá, né, 1 Coríntios 6,19, que ele fala assim, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, ou seja, eu preciso cuidar de mim para que eu tenha uma comunhão diária com Deus, porque o meu corpo não me pertence a mim, ou seja, ele pertence a Deus. Usando isso para o meio físico, para o mundo físico nosso, quanto melhor eu cuido desse corpo, quanto mais eu descanso, quanto mais eu cuido do que eu alimento, do que eu ingiro, da maneira como eu treino ele, melhor eu vou performar. Seja eu indivíduo atleta, seja eu um treinador, seja eu um executivo de alta performance. Então, usando alguns princípios cristãos e usando alguns princípios bíblicos, no meu ponto de vista, Carlos, que é a minha metodologia de trabalho, realmente fecha um cidadão
fecha um indivíduo que vive em alta performance, que vive literalmente em abundância. Então, a importância de ter esses cuidados que são baratos, né? Sono, alimentação e exercícios de meditação, que existem mais de 50 tipos aí de meditação no mercado. Linhares, como que eu treino a minha tomada de decisão? Como que eu faço para ter boas decisões, boas escolhas durante um jogo, durante uma partida? Eu já entendi que eu tenho que ter uma boa noite de sono, eu já entendi que tem que ter uma boa alimentação, ingerir líquido e água ou algo parecido, fazer exercícios de meditação que me auxiliam nesse processo do autocontrole pessoal, enfim. Como que eu treino? Bom, a primeira coisa que... Os princípios, né? Até para que qualquer um possa aplicar isso em qualquer contexto, né? O primeiro princípio é o princípio da prática deliberada. Então, quando a gente fala aquela regrinha das 10.000 horas lá, que foi descrita pelo Anders Ericsson, ela foi descrita num determinado contexto, que é o contexto de prática deliberada. Então, a tua prática ela tem que ser deliberada para que essas horas contem. A tua hora de treinamento, a tua hora de exercício mental fora do jogo, né? Que também pode acontecer o trabalho de visualização, o trabalho de mentalização, esses trabalhos mais específicos que podem acontecer fora do jogo, né? Eu posso estar ali deitado na minha cama e treinando para o jogo do dia seguinte. É aí que entra o segredo da coisa, né? E a prática deliberada, ela tem determinadas características e uma das mais importantes, a primeira delas, é o exercício de feedback. Então, o que é o feedback nesse caso? É você ser apresentado a tua própria execução, olhar para a tua própria execução daquela determinada tarefa e ser confrontado por um expert. Confrontado no sentido positivo, no sentido de esse expert te dar um feedback sobre a tua tomada de decisão, a tua execução do movimento naquele determinado contexto. Então, a primeira tarefa, a primeira coisa que surge daí, para a metodologia, para dentro da sessão, é você olhar o teu vídeo e você analisar o teu vídeo em conjunto com o expert. E isso é muito importante. O atleta, às vezes, ele entende que ele rever o próprio jogo é o suficiente. Mas ele precisa entender que assim, ele está no dia a dia preocupado com a execução daqueles determinados movimentos. Ele passou a carreira dele inteira ouvindo um conteúdo que chegava para ele já filtrado para que aquilo fosse colocado num determinado contexto, por exemplo, no contexto de time, né? Então, um atleta de futebol, ele chega dentro de um time de futebol, especialmente quando ele já está no time profissional, e o treinador vai passar para ele o conteúdo metodológico direcionado para que ele execute aquelas funções dentro daquele determinado time. Ele não está necessariamente preocupado com o desenvolvimento global do atleta naquilo que não diz respeito ao que ele vai entregar dentro daquele determinado time, naquele determinado contexto. Um exemplo bem prático disso. Um meio-campo, um atleta de meio-campo aí, que tenha como característica o desarme, né? O treinador vai colocar ele para ele trabalhar o desarme. Mas, de repente, ele poderia desenvolver a capacidade de chutes de fora da área. E ele não está desenvolvendo a capacidade de chutes de fora da área porque as tomadas de decisão dele dentro do jogo não colocam ele em condição de chutar de fora da área. Então você chega no trabalho de consultoria tática individual e evidencia para ele situações em que ele poderia ter oferecido o que a gente chama de passe de apoio, ou seja, ser um atleta livre numa condição de finalização ali, nesse caso específico, numa condição de finalização, perto da área, e que ele poderia então finalizar de fora da área. E aquilo, uma vez que ele agregue isso no jogo dele, ele carrega isso com ele para o resto da carreira dele. Então a prática deliberada, ela começa pelo feedback. O feedback começa pelo vídeo, pela análise da execução dele mesmo. E a execução dele mesmo comentada por um expert no conhecimento formal, e aí sim, né? Aí entro eu, né? Entra a parte do conhecimento formal sobre aquilo, passado como conhecimento declarativo, com sugestões de como levar isso para desenvolvimento de conhecimento processual. Então, como que ele, na prática dele no dia a dia, nas sessões de treinamento dele, vai executar os movimentos para que chegue no momento do jogo e aí naquela fração de segundo que ele toma a decisão intuitiva, ele consiga executar da melhor maneira e ele consiga tomar as decisões corretamente. Só para a gente organizar, então, Carlos, vamos separar aqui
pedagogicamente, senão o indivíduo não entende. Como que eu, atleta, custo zero, posso fazer uma análise de desempenho? Só para a gente entender se o cara, se o indivíduo, o atleta, o jogador quiser fazer. Porque assim, Linhares, o que é tal da prática liberada? O que o Carlos quer dizer é que assim, existe um autor chamado Anderson Erickson, ele escreveu um livro direto ao ponto, ele foi o autor dessa teoria das 10 mil horas que o Malcolm Gladwell cita no livro Outliers, que é você ter vamos dizer assim, você ter um aporte, você ter um número X mínimo de horas suficiente de prática correta. Não adianta o atleta ter 10 mil horas dentro do futebol de maneira feita e realizada errada, que isso não vai levar ele à excelência. Então, ter um número X, ou seja, as 10 mil horas ou 20 mil horas, que é o que o livro do Maestria fala, é importante para você ter uma sequência. Então, não adianta eu começar hoje, né, Carlos, me corrija aí, e eu querer resultado amanhã, tá? Então, é importante a gente separar, só para deixar bem claro, pedagogicamente falando. Sem auxílio de ninguém. Eu já vou chegar no ponto de ter alguém. Tudo bem, isso a gente sabe, né? E eu costumo falar, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quiser ir longe, vá acompanhado. Linhares, Carlos, eu quero sozinho. Eu não tenho hoje condição financeira, ou pelo menos eu quero começar sozinho a treinar minha tomada de decisão. Para ter essas primeiro... 10 mil horas, como que eu faço sozinho, sem ninguém primeiro? Perfeito, a custo zero, então. Custo zero, isso. É até importante você mencionar isso, porque, de fato, o atleta ele pode fazer esse trabalho sozinho, mas é com toda essa ressalva que você fez, né? De que se ele fizer esse trabalho sozinho, ele vai até um certo ponto, né? O primeiro passo que ele pode dar é analisar as suas próprias ações. Como é que você faz isso? Hoje em dia, com uma análise de vídeo, que a gente vive numa era em que isso todo mundo tem um smartphone, você pode gravar as suas sessões de treinamento, dependendo do clube, dependendo do nível em que você está, muito provavelmente o clube já grava essas sessões de treinamento, já grava as partidas, e você, a partir da análise do seu próprio vídeo, você vai chegar no momento de análise do seu vídeo e vai observar a tua tomada de decisão em cada um dos momentos. Como é que eu sugeriria fazer isso? Fazer de acordo com o que a gente chama de centro de jogo, indo para fora, né? O centro do jogo, no caso do futebol, é orientado pela bola, né? Então, primeiro você vai analisar as suas ações próximas à bola ou na bola, né? Então, os passes, os chutes, os cruzamentos, os lançamentos. No caso do defensor, os desarmes, o carrinho, o cabeceio, a interceptação. E aí você vai analisar a execução do teu movimento. E aí você vai analisar com base em 3 aspectos. O primeiro aspecto é a chamada leitura. Então, qual que foi a tua leitura do momento do passe? Qual que era a informação que você absorveu? Não a informação que estava disponível, a informação que você absorveu naquele determinado momento. Eu consegui ver que havia 3 atacantes vindo na minha direção e eu olhava para o atacante com a bola. É um jeito de ver. Eu vi 2, eu não vi os 3. Agora, vendo o vídeo, eu vi que tem 3. Mas eu não consegui ver os 3. Opa, então achei já alguma coisa para trabalhar na minha leitura de jogo. Então eu vou trabalhar com mais movimentos de quebra-pescoço, como a gente chama, né? De vigilância do campo, para olhar e conseguir mapear o terreno da forma apropriada. Segundo ponto, o meu processo de tomada de decisão. Com a informação disponível, quais eram as ações possíveis que eu poderia ter tomado naquela situação? Eu poderia ter escolhido me aproximar mais do jogador, eu poderia ter escolhido recuar em relação ao jogador. Eu poderia ter escolhido, como eu falei no começo, não fazer nada, ficar parado em relação ao jogador. Então, quais eram as minhas ações possíveis? E aí eu posso fazer uma análise de prós e contras, dependendo, né? Tem situações em que é realmente muito difícil, a probabilidade de sucesso de duas ações diferentes é muito parecida, e aí você vai ter realmente o que a gente chama de decisão difícil, né? Então, uma decisão difícil nada mais é do que uma ação em que o resultado de uma ou de outra ação tem probabilidades de sucesso muito parecidas. Nada mais é isso, né, que a gente está falando. Então, se eu pressiono o jogador, eu poderia ter um sucesso de tanto. Mas se eu recuo, eu poderia ter um sucesso parecido. E aí você vai analisar as decisões difíceis ou às vezes vai ser uma decisão fácil. E aí você vai analisar o terceiro passo, que é a execução do gesto. Então, uma vez que eu
uma vez que eu decidi que a melhor ação é pressionar, como eu realizei essa pressão? E aí a execução do gesto eu vou analisar. Ah, eu fui bem nesse lance, eu fui com os meus pés bem plantados no chão, eu ataquei a bola no momento correto, eu estava virado para o lado certo. Você vai analisar como o seu corpo executou aquele determinado gesto. Então, eu acho que o começo é por aí. Acho que com isso, um atleta de nível médio aí, de competição, ele já conseguiria tirar muito resultado fazendo isso sozinho com a análise do próprio vídeo. Hoje em dia é importante, né, ter esses números, ter essa leitura, né, Carlos, para realmente, para se alguém deseja chegar no outro nível. Então, você viu aqui que é simples você começar a fazer, aplicar agora isso mesmo sem ter o Carlos ou um outro profissional ou outra empresa, se você quiser começar. É óbvio, né? Isso é apenas um começo, é apenas um start. Vai chegar num ponto que você não vai conseguir daqui a pouquinho evoluir mais, porque sim, você vai precisar de alguém andando do seu lado, né? Alguém te orientando ou tendo uma visão diferente. Vale ressaltar, né, Carlos, o atleta entender qual é o nível que ele está no momento, qual é o nível que ele e aonde, qual é o nível que ele quer chegar. E ele sempre essa é a dificuldade de estar sozinho, né? Ele sempre aumentando a régua dele, exigindo mais, mas que, lógico, é óbvio, vai chegar um momento que ele vai ficar limitado por estar ali sozinho e sem a ausência de um profissional. E com a ajuda desse profissional, o que pode acontecer com ele, Carlos? Isso, antes de eu responder a tua pergunta, deixa eu comentar que isso que você mencionou é muito importante. Às vezes o atleta, ele não tem as referências necessárias para saber em que nível ele está. Então, outro trabalho muito importante é o trabalho de você desenvolver referências. Isso vale para qualquer coisa na vida, né? Existe aquela frase famosa de que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos, que nada mais é do que isso, né? As nossas 5 maiores referências, elas influenciam na qualidade que a gente exige da nossa própria vida, né? E passando então para a resposta da tua pergunta, quando o atleta ele passa a fazer o trabalho de análise individual, ele está contando com um profissional que vai trazer para ele, primeiro, boas referências. Primeiro de tudo, boas referências. Então, isso aqui é o padrão ouro da tua posição, dessa função, da execução desse gesto. Eu vou trazer... Aqui é onde você quer chegar. Aqui é o nota 10. Quando você executar dessa forma, você é um nota 10. E aí, dissecando, claro, cada um do que a gente chama de indicadores de desempenho, que são esses comportamentos, essas ações, essas tomadas de decisão dentro de um jogo de futebol. São os parâmetros, né, Carlos? Parâmetro é tudo, porque o parâmetro, a referência, ela te coloca, ela te dá a ideia correta de onde você pode chegar. Porque às vezes a gente é limitado pela nossa própria crença, pela nossa própria convicção. A gente entende que a gente não é capaz de executar. A gente tem uma capacidade muito grande de fazer o processo de racionalização, de contar uma historinha para nós mesmos, de como nós não chegaríamos num determinado nível, porque nós somos muito altos, muito baixos, muito gordos, muito magros, muito loiros, muito morenos. E aí a gente acaba com isso limitando o lugar onde a gente pode chegar. Quando você traz alguém da mesma, com similaridade de condições, que chega nesse alto nível, que pode servir como referência, você já dá um salto nessa possibilidade daquilo que você entende como capaz de atingir. Esse é o primeiro ponto. Daí o segundo ponto é, de fato, trabalhar para evidenciar para o atleta como, onde e por que ele ainda não está nesse nível. Então, o que falta para ele chegar a esse nível? E aí mostrar de forma clara. Eu acho que existe uma outra dificuldade muito grande, é você não conhecer o caminho, né? Você não saber qual é a distância, né? Então, quando você não sabe a distância que você está de um determinado nível competitivo, e aí você fala, pô, você também, de novo, né, começa a contar algumas historinhas, como, por exemplo, eu não estou atingindo esse determinado nível competitivo porque o treinador me sabota, porque eu não estou fisicamente bem, porque o meu empresário é o X e não é o Y. E aí você começa a contar historinhas. Quando, na realidade, você não está no nível... a probabilidade muito maior é de que você não esteja naquele nível competitivo simplesmente porque você não consegue executar as tarefas demandadas, solucionar os problemas do jogo,
naquele nível competitivo. E geralmente é com isso, né, que a gente está tratando. E aí, junto com um consultor, você vai desenvolver o mapa, né? Aí você vai ter o mapa, o caminho. O atleta, Carlos, pedagogicamente falando, ele tem 4 passos para o aprendizado, que o John Whitmore cita no livro dele, Coaching para Performance, que é, muitas vezes, esse atleta, ele está no inconsciente incompetente, ou seja, ele não tem noção da incompetência ou da competência dele, mas vamos chamar de inconsciente incompetente. Aí, quando ele começa a conhecer o Carlos ou o Linhares ou outro profissional da área mental ou na nossa conversa aqui sobre tomadas de decisões ou análise estatística, ele começa a ficar consciente, mas ainda assim ele ainda é incompetente. Ele não desenvolveu uma evolução, uma melhora dentro do resultado propriamente dito. Aí ele chama o Carlos, por exemplo, ou começa a fazer simplesmente hoje mesmo esse passo a passo dele. Então ele começa ou sozinho ou com mais alguém, ele começa a ficar consciente dessa situação que existe no mercado dentro do futebol ou da real situação dele. Como o Carlos fala, ele fica consciente do parâmetro ou do nível dele e muitas vezes ele vai se assustar e tem que se assustar mesmo para ele ficar bem claro. Mas aí ele começa a entrar nessa prática deliberada que o Carlos falou, começa a praticar a repetição, porque a repetição é a mãe da excelência. E aí ele sai desse nível 3, que é do consciente competente, para ficar inconsciente competente. Ou seja, começa a entrar no estágio automático. Então, muita gente que está assistindo aqui agora, talvez nem tenha noção da importância que isso pode trazer e acarretar na carreira do atleta. É isso? Faz sentido esses 4 estágios aí, meu amigo? Não, exatamente. A abordagem a partir dos 4 estágios, né, ela é muito valiosa porque ela mostra onde entra de fato a intervenção, né? E na tua fala ela mostra muito claramente, né? Então eu começo inconsciente e o primeiro passo muitas vezes é exatamente só um passo de análise, de abrir os olhos, né? E aí o processo de intervenção ele passa a ocorrer no momento em que você passa a desenvolver a competência. Então, para desenvolver a competência, você precisa de um currículo pedagógico, com metodologia apropriada, para que você chegue dentro das sessões e traga conteúdo que seja relevante. A gente sabe que o atleta de futebol, o ser humano em geral, né, o atleta em geral, ele tem um viés imediatista, então ele quer resultados imediatos. E é importante também, dentro do processo pedagógico, saber entregar resultados imediatos, porque existem as frutas que estão mais baixas na árvore e que ele consegue alcançar hoje. Então, saber entregar resultados imediatos é um paradoxo, né, para quem fala em longo prazo, para quem fala em atingir resultados de 10 mil horas, né? Mas é importante, as pequenas vitórias são muito importantes, né? Então, saber fazer o atleta identificar uma pequena vitória. Ontem mesmo eu tive uma sessão com uma atleta que vem de uma derrota de 4-0. E aí ela é goleira. E aí você chega para conversar com uma goleira que acabou de tomar um 4-0 e você precisa falar sobre... Você precisa dissecar a performance dela. E aí, pô, obviamente o moral de uma pessoa assim, né, já está muito abalado. Ela às vezes cria até determinados bloqueios, determinados traumas em relação ao que aconteceu, aos eventos do jogo. E aí quando você mostra para ela, evidencia para ela onde ela de fato pode melhorar. E fala para ela, se você melhorar isso aqui para o próximo jogo, que é amanhã, você já vai conseguir ter um impacto imediato no teu jogo. Ela fala, opa, tem solução. Eu tô vivo ainda, eu ainda tô no jogo. E aí ela continua interessada, continua propositiva, continua dentro do processo de adquirir a competência. E aí ela se torna consciente da competência, né? E no futebol esse é um passo muito difícil também, porque no futebol e em qualquer esporte, porque como o tempo para as decisões é muito curto e a complexidade do esporte é muito grande, para você adquirir a competência que de fato vai fazer diferença no teu jogo é o 4º estágio, é a competência inconsciente, é a competência intuitiva. Por quê? Porque as decisões elas precisam ser tomadas de forma intuitiva. E às vezes o atleta ele erra
e se torna consciente de que errou no momento em que erra, dentro do jogo. E aí, como fazer sem o trabalho do Linhares para esse erro não impactar de forma decisiva no resto da performance dele dentro daquele jogo, dentro da temporada, dentro da carreira dele? Como fazer isso, né? E aí entra esse trabalho conjunto de despertando no atleta essa competência até que, de tão afiada que ela fica, ela se torna inconsciente, intuitiva, e ele passa a acertar aquilo todas as vezes, ou praticamente todas as vezes em que ele é exposto a uma situação similar, né? Deixa eu contar uma historinha para você. Por favor, não entenda isso como uma pegadinha, você que está assistindo e até o próprio Carlos. Carlos, vamos entrar no mundo de empresa que precisam de tomadas de decisão. E o treinador também exige isso dele. Se uma empresa, Carlos, ela vende 100 mil reais todo mês de camisetas. Todo mês ela vende 100 mil reais de camisetas. E no mês qualquer aí, ela vendeu 150 mil reais de camisetas. Ela não trabalha com estoque. 100 mil, e aí eu tinha uma sobra, ela vendia 150 mil. Vou corrigir, trabalha com estoque. O que um gestor, o que um líder de uma empresa, saindo um pouquinho do futebol, faria no mês seguinte, Carlos? Compra mais 50, mantém os mesmos 100 que ela vende o ano todo, ou ele vai comprar as 150? Vou repetir. A empresa vende sempre 100 mil, tem um mês qualquer que ela vendeu 150. Pá, 50% a mais. O que o gestor, o que o líder faz no mês seguinte? Compra 50 para se equiparar, porque ele acha que vai vender menos. Compra os mesmos 100 ou ele vai e parte para 150 mil? Bom, é uma decisão de alta complexidade e o gestor dentro de uma empresa, ele é posto de frente com uma decisão dessa todos os dias. E aí, na realidade, ele precisa analisar dois fenômenos muito específicos, né? Que é, isso no meu entender, né? A primeira decisão que ele precisa estar consciente para a existência de um fenômeno chamado reversão à média. Então, ele pode chegar no mês seguinte, reversão à média nada mais é do que, se uma coisa vendeu 150 no mês seguinte, e ela tem, em média, uma venda de 100, a tendência é que no mês seguinte ela venda 100, ela não venda 150. Então, ao mesmo tempo, ele tem que estar preparado para um novo nível de desafio. O que vai dar para ele a certeza nunca, né? Mas a possibilidade de tomar uma decisão com um maior grau de convicção? Ele analisar se houve algum fator, se houve algum elemento que pode explicar de uma forma satisfatória aquela determinada mudança, né? Se, por exemplo, eu fechei um novo cliente, esse novo cliente me demanda 50 mil camisas por mês, eu já sei que eu vou precisar de 150. Meu patamar já não é mais 100, agora ele passa a ser 150. Agora, se eu sei, por exemplo, que nada mudou, que o que aconteceu foi o Natal, eu não espero que tenha Natal em janeiro. Então, eu já tenho que saber que eu provavelmente vou regredir a média. Então, eu, pelo menos, analisaria a situação com base nisso, né? Eu olharia para o contexto e aí sim, com base na informação disponível, falaria, algo mudou? Então, por que eu preciso ser muito assertivo em relação a isso? Porque se eu não sei analisar o contexto, eu estou perdido. Eu estou navegando um barco à deriva. Perfeito, Carlos. Eu fico com a segunda opção sua aí, né? Um bom líder, um bom gestor, eu já vou chegar na história do atleta. Um bom gestor, um bom líder, ele não toma nenhuma decisão no achismo. Anota aí. Nenhum líder, nenhum gestor, nenhum dono de empresa, nenhum dono de time toma decisão baseada no achismo. Isso aí eu sinto as estrelas, eu sinto que o vento, que o sol, isso não existe. Líder, gestor, só falando desse exemplo aqui, já vou no cunho do futebol, ele toma decisão baseada em informação, em número, em estatística. Ok? Nada de consultar cartas, eu também não acredito nisso, friamente em números. Então, como o Carlos muito sabiamente falou, a gente vai primeiro, antes de definir 50, 100 ou 150, a gente vai estudar, olha só, estatisticamente o que aconteceu naquele mês que superou a média, que foram 50 mil,
qual foi o fator que influenciou diretamente, investiguei, descobri, aí eu tomo minha decisão para o mês seguinte para saber se eu compro 50, 100 ou 150. No jogador de futebol, basicamente é a mesma coisa. Ele precisa, seja jogador de futebol, vôlei, o atleta de natação, atleta de basquete, lutador, qualquer atleta. Hoje em dia é fundamental, é primordial ter alguém que analise estatisticamente a sua performance. Não dá para navegar em um mar desorientado ou simplesmente no achismo, eu sinto que esse vai sofrer no meio do caminho. Então, ter estatística dentro da empresa, analisar os números, ter bem controlado esses números vai fazer diferença numa tomada de decisão. O atleta precisa saber, no caso do futebol, quantos passes ele deu, quanto tempo ele ficou com a bola, quantos tiros ele deu, quantos duelos ele venceu, quantos duelos ele perdeu, e como o Carlos muito sabiamente trouxe, o atleta precisa saber qual é o parâmetro daquela liga ou daquela situação real que ele está e qual é o parâmetro para que ele possa atingir aonde ele quer chegar. Porque senão está vivendo um conto do País das Maravilhas. Eu acho, vamos assim, e não é bem por aí. É isso, meu amigo? Perfeito. E são dois paradoxos que se colocam, né? Começando pelo primeiro. Falta de consciência, falta para falar sobre, né, clareza, né, mesmo? as quatro fases. Quando você não tem essa consciência, você age de forma intuitiva e acha que está mandando bem, acha que está fazendo tudo certinho. Então, você passa de uma fase de inconsciência, de incompetência inconsciente, como a gente falou, alguém chega para você e fala, cara, você está errando nisso aqui, está muito claro isso aqui. Olha, né, para falar de aspectos quantitativos, olha o teu desempenho em relação aos demais jogadores dessa posição na liga. Você está muito, muito abaixo nisso aqui, ou você poderia melhorar muito nesse aspecto, né? Eu sempre prefiro falar dessa forma, dando uma abertura para melhoria para ele. Então ele passa a ser consciente da sua incompetência. Mas lá no fim, ele também vai estar inconsciente. Então ele sai da inconsciência para a inconsciência, mas a segunda inconsciência é a inconsciência da execução intuitiva, né? É aquilo da segunda natureza, de você absorver isso como tua segunda natureza. E o segundo paradoxo é esse paradoxo da falta de informação para o excesso de informação. Então, você pode estar numa situação ruim porque você não tem nenhuma informação, mas você também pode estar numa situação ruim se você tiver um excesso de informação. Se você não souber filtrar aquela informação. Se você não souber diferenciar o que é sinal do que é ruído. Então, muitas vezes o atleta, hoje em dia, com as ferramentas estatísticas disponíveis, ele acaba entrando muito facilmente no que eu chamo de análise de estatúpidas, que são as estatísticas estúpidas. Ele acaba analisando números que não são relevantes para a análise da sua performance individual. E ele acaba tomando, a partir dessas informações que são irrelevantes, as decisões que vão basear as ações dele no futuro. E isso é perigosíssimo. A gente vive numa era de excesso de informação disponível. E se você navegar sozinho, sem uma bússola, sem um GPS, nesse mar de informações, a probabilidade de que você acabe selecionando mal esses dados, selecionando mal essas informações, ela é muito grande. Por quê? Porque você não tem necessariamente o conhecimento sobre determinados conceitos muito importantes para que você saiba selecionar números, selecionar informações, selecionar, mesmo dentro da análise qualitativa, né? Selecionar aquilo que é bom, aquilo que é útil e separar daquilo que é ruim, daquilo que é inútil. Então, é muito importante ter alguém, ter um GPS, ter algum tipo de guia durante esse processo. Carlos, só que dar esse conselho ou mostrar muitas vezes, ou querer orientar alguém que não quer ser orientado, alguém que não quer receber conselho, a Bíblia fala, né, que é como dar pérolas aos porcos. Então, você só ajuda quem quer ser ajudado. E a Bíblia também fala como são saborosos e deliciosos os que têm sede de aprender, os que querem aprender. E esse aluno, esse atleta, esse indivíduo, eu acredito, né, é uma coisa minha,
que mais de 50% do caminho já foi andado simplesmente pelo fato dele ter essa sede, dele ter essa fome, dele ter essa crença de querer sempre mais, porque a questão da humildade e saber e reconhecer alguns erros que o estatístico vai mostrar, e tem gente que é movida à perfeição, vai mexer no calo, e se a pessoa estiver disposta a tiver essa melhoria contínua, vai ser incrível, porque a Bíblia fala em Provérbios 4, em Oséias 4:6, que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Padece, sofre, passa dificuldade, né, por não ter conhecimento. Então tem muito conhecimento na internet, sim, só que como o Carlos falou muito sabiamente, cuidar para que esse nível de conhecimento não cause um excesso que a gente chama de obesidade intelectual, né? Ao mesmo tempo, não ter falta de conhecimento pode te prejudicar, e uma outra vertente aí, ter esse excesso de conhecimento e só inspirar conteúdo, buscar, você vai se tornar um obeso intelectual. Então é importante você ter conhecimento, inspirar conhecimento e expirar prática, né? Porque aí sim conhecimento vale mais que ouro, prata e pedra preciosa. Com esse equilíbrio que hoje é fundamental, tanto equilíbrio para tudo na vida. Tamo junto no bate-papo, meu irmão? Tamo junto. Olha, foi um prazer aí, uma satisfação muito grande esse papo, essa resenha aqui, né, como a gente fala no futebol, sobre esse assunto que eu sou apaixonado. Eu gosto muito do tema em específico, né, e falar com uma fera que nem você, né, um cara que também domina esse outro lado, né, que a gente chega com um atleta que a gente não tem necessariamente a capacidade de moldar nele a mentalidade vencedora. Esse aspecto que você tomou, né? A gente fala de tomada de decisão, mas a tomada de decisão mais importante que ele precisa tomar é a decisão de querer melhorar, a decisão de querer, a partir do aprendizado, ser um atleta melhor, uma pessoa melhor. E isso, ele tem que... Eu já pego ele pronto. Se ele não tiver isso, não tem como. Porque aí a gente nem começa a trabalhar, né? E eu sei que você é fera nisso, então é muito bom poder conversar, poder trocar esse papo com alguém que faz esse trabalho que é o mais difícil para mim, que é o trabalho de preparar o atleta para ter a mentalidade vencedora, para ter a mentalidade de um atleta de sucesso. Gente, olha só, eu queria solicitar para você compartilha nesse exato momento novamente aí, envia para outras 10, 20 pessoas, outros atletas, para que esse conhecimento, essa informação realmente seja valiosa aos pés de quem precisa, de quem tem sede de aprender, né? Ou faz um favor para o mundo, faz ele melhor. Então, ó, tem uma flechinha aqui embaixo, num cantinho aí, ó. Compartilha aí para as 10 pessoas aí que você entende, que sejam atletas de futebol, treinadores, pais de atletas, ou até mesmo executivos, para você entender um pouquinho sobre a importância de tomada de decisão. A gente está chegando no final aqui, mas eu queria voltar agora para a parte para finalizar aqui, Carlos. A gente falou sobre andar sozinho. O Bill Gates falou num TED Talk dele lá, num TEDx, sobre que ninguém é tão bom que não possa melhorar e todo mundo precisa de um coach. Vamos usar assim o termo coach para evoluir, para se desenvolver. O próprio Bill Gates fala isso. E na sequência, o Eric Schmidt também, que foi CEO da Google um tempo atrás, aí falou sobre todo atleta famoso, todo indivíduo tem alguém do lado dele para corrigir e colocar ele de volta na linha. Ou ainda, os dois falam, né, sobre, parafraseando eles, você precisa de alguém perto de você para aumentar a sua régua. Literalmente fazer você ir para o próximo nível. Qual é a vantagem, cara, de ter essa análise de desempenho? Qual é a vantagem do atleta entender sobre essa tomada de decisão do futebol na prática? Aonde é que esse camarada pode chegar com o teu trabalho, meu irmão? Bom, a vantagem que ele tem até deixando um pouquinho o chapéuzinho da humildade aqui de lado, né? Mas o trabalho ele dá resultado imediato, como eu falei. Em uma sessão é capaz do atleta, já somos capazes de fazer, o atleta e eu, o trabalho de levar ele para um novo nível, de trazer melhora imediata no conhecimento dele sobre o jogo, na execução dos gestos dele dentro do jogo.
mas especialmente a melhora dele ela é visando o longo prazo, visando uma carreira longeva, visando que ele entenda e compreenda que a gente só tem uma vida, que a nossa vida é finita e que, acima de tudo, a gente só tem uma carreira no futebol. E que essa carreira ela vai durar o quanto a gente conseguir entregar. E que para continuar entregando em alto nível, como jogadores, como a gente viu agora, um Daniel Alves jogando uma Copa do Mundo aos 39 anos, jogadores que, um Zé Roberto que jogou até os 43, para você ter uma carreira de verdade no futebol, uma carreira memorável no futebol, não ser o que a gente chama de operário da bola, que é aquele jogador que infelizmente tem que se submeter a condições de trabalho horríveis para conseguir colocar comida na mesa todo mês. Para você ir realmente para o próximo nível, você precisa ter alguém apontando para você, trazendo para você conhecimento, informação sobre como você pode melhorar teu jogo, não só no próximo domingo, mas na próxima temporada e nas próximas temporadas. O colega nosso falou aqui, Carlos, todos precisam e os que não podem pagar, porque não é barato. Nem todos têm acesso. Eu vou dizer o seguinte, eu não gosto muito da palavra, particularmente da palavra caro ou barato, né? São coisas que cada um entende de uma forma e eu respeito e tá tudo bem. Mas para mim não existe nada caro nem barato. Hoje, se o indivíduo, se o nosso colega soubesse o quanto eu já investi em conhecimento, em treinamento, em desenvolvimento pessoal, assim, o quanto vale a pena e quanto eu saberia que onde eu poderia chegar se eu tivesse feito isso muito mais cedo ou antes. E eu costumo dizer, né, que o investimento está nos olhos de quem vê, né? A questão não é se custa R$ 1, 100 mil ou 10 mil. Sempre vai ter gente que vai achar barato, desculpa, caro, vai questionar R$ 1 ou 100 mil reais e sempre tem gente que vai ver valor. Então vai tudo depender da mentalidade como você entende a tua situação e aonde que você quer chegar e o preço que você quer pagar. Eu vou falar preço não somente não é financeiro, mas todo mundo vê um Cristiano Ronaldo, um LeBron James, um Kobe, ou pessoas de sucesso recebendo troféus, viajando com carros incríveis, mas ninguém entende o preço que esses indivíduos pagam. E eu não falo preço somente financeiro, é de trabalho, de relação, de abrir mão de muita coisa, de se abster de outras situações de viagem, de família. Então, o barato e o caro é muito relativo, né? Aí eu questiono, né, Carlos, qual é o quanto realmente que você está disposto a chegar onde você quer? O quanto você está afim de abrir mão de pizza, de final de semana, de sorvete, de balada, de começar a ir voltar a pé para o trabalho, para o treino, abrir mão do Uber, enfim, cada um tem a sua história. E eu não estou questionando quem é melhor ou quem é pior. Na verdade, são preferências. Hoje, se eu falar para minha esposa que vou fazer um curso de 100 mil reais, o que você acha que ela vai fazer comigo? Cara, ela me apoia. Por que ela me apoia? Porque ela sabe que 100 mil reais eu vou fazer e eu vou trazer retorno. Agora, se eu fizer um curso se eu falar para ela que eu vou fazer um curso de 100 reais e só for mais um curso, e esse curso não me agregou nada, eu não fiz diferença, eu não multipliquei, é como a Bíblia fala na parábola dos talentos. Eu enterrei, não importa qual é o valor. Se você souber multiplicar esse investimento, esse dom, esse talento, essa grana, seja 10, 100 mil ou 100 mil, você vai trazer retorno. E aí o céu é o limite. Perfeito. E eu só posso agregar com o que você falou, dizendo o seguinte: eu gosto muito de uma frase do Cortella que ele diz: capricho é fazer o melhor que você pode com o que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: quer começar de graça? A gente já deu uma dica hoje, né? Já dei aqui um passo a passo para você começar hoje de graça. Para que, só com o que eu falei aqui, se você tiver uma ideia de que o top 5% dos atletas de futebol no Brasil hoje não fazem isso que eu falei, se você fizer isso que eu falei, implementar esse passo a passo que eu trouxe hoje aqui, fizer isso no teu jogo, muito provavelmente você vai entrar nos 5%, aí você vai ter dinheiro e aí você me manda um direct que daí a gente conversa. É que assim, isso é legal, porque a gente começa a entender o tipo de mentalidade de cada um. Então é por isso que você precisa ter um profissional do teu lado, né? Alguém te ajudando para você ter uma mudança de mentalidade, literalmente, e começar a enxergar coisas que você sozinho não consegue. Então é Perfeito. simplesmente assim. E sobre a tomada de decisão, eu gosto
muito do que a ciência fala, eu trago aqui alguns princípios bíblicos. Lá em Provérbios 23:7 fala assim como você pensa em sua alma, assim você é. A Bíblia fala para você tomar cuidado com o que você pensa, pois a tua vida vai ser dirigida pelos pensamentos. Romanos 2:2 fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. Filipenses 4:8 fala: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, amável, pense, treine a sua mentalidade em cima dessas coisas. E o último versículo que eu gosto muito, que é 1 Pedro 1:13, esteja com a sua mente literalmente preparada. E para finalizar aí, Carlos, aquele que não quiser investir em conhecimento, que experimente investir em ignorância, para ver onde é que Perfeito, vai chegar, né, meu amigo? perfeito, perfeito. Eu gosto muito dessa frase. Senhoras e senhores, esse é meu amigo Carlos. Carlos, ludicamente, tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu estou aqui só querendo saber se tem alguma coisa lúdico que eu possa melhorar as minhas tomadas de decisões no meu dia a dia e também para o atleta dentro do futebol. Ludicamente, você aconselha, recomenda alguma coisa que são algo que estimule essa tomada de decisão lá dentro do futebol? Bom, dentro do. Primeiro, assim, o primeiro ponto é entender a diferença entre aquela decisão que você pode tomar rápido e a decisão que você pode tomar devagar. A decisão que você pode tomar devagar, tenta colher o maior volume de informações relevantes possíveis que você puder. Foca 80% do teu tempo antes de tomar a decisão em definir a relevância das informações que você coletou. E aí depois, nos 20% seguintes, você vai para o processo de tomada de decisão, que em geral vai ser um processo analítico. Então você vai fazer prós e contras, análises quantitativas, enfim, aquilo que você souber fazer para tomar a melhor decisão. Agora, a decisão que você tem que tomar rápido, como é o caso de uma decisão dentro do futebol, aí você primeiro tem que entender que você não voa tão alto quanto as suas expectativas, você cai no nível do teu treinamento, então você sempre vai ter uma capacidade de execução compatível com a capacidade de treinamento que você conseguiu demonstrar. E o segundo ponto é entender que muitas vezes, em tomadas de decisão rápida, a tua cabeça vai te guiar para o lado errado. Então, tenta seguir teu coração. Tenta seguir aquilo que vem da tua intuição, daquilo que você tem de conhecimento sobre o jogo. Confia na tua intuição e confia na tua capacidade de executar. Se não errou, melhora a tua capacidade. Não deixa de confiar no teu coração nunca. Tá, mas você não me respondeu lúdico, mano. Lúdico. Não. Videogame ajuda, xadrez ajuda. O que Boa, mais? boa, boa. Gostei. Lúdico. Boa, gostei. Lúdico pra caramba. Qualquer jogo desse tipo, qualquer videogame ajuda, Porque viu? assim, ó, Videogame desculpa. ajuda. Eu lembro que eu jogava videogame e eu gostava muito de corrida. Não que eu seja um exímio piloto dentro do carro hoje, mas me ajuda muito nas tomadas de decisões. É óbvio, lógico, hoje eu tô com quase 40 anos. Eu chego hoje na esquina, Carlos, eu olho para a direita, olho para a esquerda, olho para a direita de novo e olho para a esquerda. Antigamente era assim, ó, e vai. Ao passar o tempo, envelhecendo, a gente vai diminuindo, né, a tomada de decisão. Boa. Não é à toa que os pilotos de Fórmula 1 perdem, mas não que o videogame me tornou. Mas eu queria saber lúdico, na prática, vai. Videogame, o que mais? Existem alguns exercícios assim que eu devia comprar pela internet, que são daquelas luzes que ele pode comprar. Me ajuda aí. Ele pode fazer esses exercícios com exercícios que demandam uma tomada de decisão rápida, né? O videogame que você mencionou, eu gosto muito da tomada de decisão a partir do videogame. Coisas que usam o teu corpo de formas contraintuitivas porque, na verdade, boa parte da tua inteligência e do teu conhecimento está no teu corpo, não está na tua cabeça. Então, se você é um atleta de futebol, por exemplo, eu desenvolveria coisas que utilizam habilidades manuais, como, por exemplo, cara, o céu é o limite, mas você pode ir desde uma escrita, desenho, corte e costura, crochê, o que você achar que convém ali para você desenvolver suas habilidades manuais, porque no teu dia a dia você usa muito pouco as mãos e você deixa de formar as conexões neurais que vão ser adequadas para esse tipo de habilidade, né? E com isso, conforme você vai desenvolvendo isso, você também está desenvolvendo habilidade motora fina, que é uma habilidade muito importante para o jogador de futebol. Onde você pega na bola, meu amigo, às vezes está sendo desenvolvido ali em como você escreve. Então, para pensar nisso, né? Esses jogos em geral, né? O xadrez é o clássico. Eu gosto muito do Go, que é um jogo chinês que é pouco conhecido aqui no Brasil. Procura aí, Online Go. É um jogo interessante também para aprender. E qualquer atividade que desperte sua mente de forma mais global. Você tem que
entender que você não pode se limitar, minha arma são as pernas. Não, cara. Você joga futebol com a cabeça, suas pernas executam. Então, quanto mais você desenvolver as suas habilidades, melhor jogador você vai ser. Tem um livro chamado, né, Pensar com os Pés, eu não lembro o nome do autor, mas ele fala sobre isso, né? Você joga futebol com o pé, joga muito futebol com a cabeça. E a importância de você criar novas vias neurais, novas sinapses, fazer novas conexões através dessa questão lúdica e sempre se divertindo para você ter boas tomadas de decisões. Algum livro para recomendar, além do Daniel Kahneman, né, que ele fala lá sobre as duas maneiras de pensar. É importante o atleta entender que existem duas maneiras, sim, de pensar, uma rápida, uma devagar. É importante citar que não existe uma melhor nem uma pior, mas existem momentos, existem situações, existem times, existem adversários que necessitam de mim um tipo de tomada de decisão. Mas falando de leitura, além do livro que você falou aí do Anderson Erickson, Direto ao Ponto, além do livro do Daniel Kahneman, Duas Maneiras de Pensar Rápido e Devagar, você teria mais alguma situação, algum conselho, meu nobre Carlos? Vamos lá. O primeiro livro é um livro sobre futebol, para quem para quem quer ficar um pouquinho mais nerd aí a respeito do futebol, adquirir um pouquinho mais de conhecimento formal sobre futebol, que é um livro chamado Para um Futebol Jogado com Ideias. É um livro de 3 autores, um deles é brasileiro, Israel Teodo, professor aqui da Federal de Viçosa. E o outro livro que eu indicaria, deixa eu pensar, um livro sobre tomada de decisão. Eu gosto muito do Foco, do Daniel Goleman, e eu gosto muito do Rápido e Devagar, que a gente já falou. E de repente, deixa eu pensar, eu também indicaria o Hábitos Atômicos, que a gente falou mais cedo. E acredito que... e um livro que é super simples, com uma leitura super leve, que é leve, é antigo, mas é um clássico, e que eu acho que tem muita coisa para tirar, é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que traz dos conceitos acadêmicos ali, de uma forma mais do dia a dia, assim, acho que pode ser um livro muito valioso. Isso aqui, né, Carlos? Então foi apenas uma pitadinha do que pode acontecer com o atleta caso ele entenda que esse realmente é o momento ou é necessidade real para ele, né? E do livro Foco, lá na página 36 do Daniel Goleman, ele fala sobre um exemplo do futebol que muitas vezes um atleta está fadado a errar durante um lance se ele ousar querer pensar, porque esse milésimo de segundo, né, 250 milésimos de segundo, que é um quarto de segundo, se ele querer pensar, já foi. Então, já foi. Saber identificar quando que a intuição dele realmente está certa. E se ele quiser, se ele pensou ali, ele já vai se auto-julgar e é isso aí, tá fadado a fracassar. E isso o Carlos ensina com toda a maestria, não tenho dúvida. É isso, meu irmão? É isso mesmo. Gente, se você curtiu esse nosso bate-papo aí, tomada de decisão aí, ó, compartilha essa live com outras pessoas. Escreve, por favor, o que você verdadeiramente aprendeu aqui com a gente. Escreve qual foi o seu aprendizado. Ou se você tem alguma dúvida, faça favor, pode colocar que eu ou o próprio Carlos vamos fazer questão de te responder, de te ajudar ou de sanar qualquer dúvida que você tenha em relação a isso. Nós só estamos verdadeiramente com a intenção aqui de querer te mostrar algo para você entender que sim, é possível você ir para o seu próximo nível. Quer ir sozinho? Você pode ir. Mas se você quiser ir longe, é importante você estar acompanhado e acompanhado dos melhores. Carlos, só para finalizar, antes de você dar a despedida aí, os atletas que trabalham hoje, de onde são, quais esportes, qual é o nível? Pode falar aí, não pode? Claro. Bom, são atletas de futebol, todos eles, né? Trabalho tanto com homens quanto com mulheres. Aqui no Brasil, trabalho com atletas de primeira divisão feminina, segunda divisão masculina. E fora do Brasil, trabalho com atletas na primeira divisão, com atletas mulheres na primeira divisão espanhola. Então, na Liga F, a Liga Feminina Espanhola. Então, seria mais ou menos isso. Maravilha. Carlos, Deus abençoe você nesse trabalho, nesse seu chamado aí, nesse teu projeto. E você se precisar também de mim, pode contar com certeza. Eu queria deixar os minutos finais aí para o seu agradecimento e para as suas palavras finais. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pela abertura do canal aqui, Linhares. Acho que espero ter ajudado a gerar valor aí para a tua audiência. Espero que as pessoas consigam implementar isso no dia a dia, entender que tomada de decisão é o que faz a diferença entre uma vida plena, de excelência
e uma vida frustrante e de baixa qualidade. Isso em qualquer aspecto da vida, não estou falando só no futebol. A qualidade da sua vida é diretamente proporcional à tua qualidade de tomada de decisão. Então, por isso que é um tema tão apaixonante. Dentro do futebol, então, ela é fundamental. Como você falou, tomar decisão no futebol é ainda mais difícil, é ainda mais desgastante. Ainda mais, você tem ainda menos tempo para tomar essas decisões. A gente falou muito sobre isso hoje. E espero que o pessoal goste aí do conteúdo. E qualquer coisa, só me procurar aí nas redes sociais, se quiser trocar uma ideia, tirar uma dúvida, alguma coisa que ficou mal explicado aqui, eu vou ter o maior prazer de responder. E pode procurar nas redes sociais, aí na Ultra FTBall, no WhatsApp, enfim, todas as redes a gente está aí disponível. Então é isso, meu amigo. Obrigado, senhoras e senhores. Carlos Vaggetti, o cara da Ultra Futebol, o cara dos números. Quer aumentar, quer melhorar teus números? Olha, esse aqui é o cara que realmente vai fazer a diferença. Não é uma ajudinha qualquer. E pode desafiar o cara que ele vai te levar para o próximo nível, com certeza. Valeu, Carlão. Valeu. Até mais. Até mais, bom dia, boa semana para todo mundo. Até. Com Deus, aí. Tchau. Também. Então é isso. Fechou? Você gostou? Curtiu? Aprendeu alguma coisa? Então faz o bem, como eu falei para você, ó, aqui embaixo ó, tem um botãozinho para você compartilhar com outras pessoas, outros pais, outros atletas, para eles verdadeiramente entender a importância da tomada de decisão no futebol. A importância de você entender estatisticamente como está o seu nível, entender que você precisa de alguém na sua mão que te pegue, te carregue com um método, com um passo a passo, com uma metodologia incrível para levar você para um próximo nível. Beleza? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que esse ano realmente possa ser o melhor ano da sua vida. Vai para cima. E só uma situação, um conselho. Se você quer ter um resultado diferente, não faz a mesma coisa, amigo. Busque fazer coisa nova. Busque ter decisões diferentes na sua vida. Busque ter as melhores decisões e ter as melhores pessoas ao seu lado. Forte abraço. Fica com Deus aí. E a gente se vê na próxima live. Valeu!